Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. O caso de hoje conta com uma participação especial que vem diretamente do Brasil e que eu tenho a certeza que vocês vão amar. Oi, eu sou a Lilia e eu tenho um canal no YouTube chamado Cadáver Frio, que eu falo sobre casos criminais, assim como a Marleninha. Vai lá dar uma olhada, prometo que você não vai se arrepender. Nós as duas vamos contar o caso do James Bulger, um caso tristíssimo e completamente inacreditável. Vamos então para o caso. Robert Thompson nasceu dia 23 de agosto de 1982 em Liverpool. Ele era o quinto de 7 irmãos. O pai dele abandonou ele assim quando ele era muito jovem. Depois disso, a mãe dele se refugiou no álcool e ela começou a ter problemas com depressão, o que fez com que ela tentasse acabar com a própria vida várias vezes. Ele passava a maior parte do tempo dele na rua com alguns amigos, cometendo diversas atrocidades. Ele não tinha acompanhamento de nenhum responsável para falar o que era certo ou errado para ele, né? Ele sofria bullying por ter o hábito de chupar o próprio dedo, sabe? Mas ninguém nunca se importou em saber o porquê ele tinha esse comportamento. Normalmente, crianças que chupam o dedo no início da vida como um reflexo da necessidade de sucção do bebê. Mas isso também causa conforto emocional nos momentos de angústia ou ansiedade. Não existe registro que ele tenha sofrido agressão física quando ele era criança, mas existe diversos registros de agressão psicológica, né, dado pelo ambiente que ele cresceu, né, e tal. John Venables nasceu em Liverpool a 13 de agosto de 1982. Os seus pais estavam separados e ele passava a vida entre a casa da mãe e a casa do pai. A sua mãe era muito agressiva com ele e ele acabava por refletir essa mesma agressividade com os seus colegas na escola e tinha o estranho hábito de bater de forma repetitiva com a cabeça na secretária. Ambos frequentavam a mesma escola e no início não estavam bem, eles até faziam bullying um com o outro, porém por causa do mau comportamento e por causa das notas miseráveis que os dois tinham, os professores acharam que o melhor era eles terem aulas de apoio e eles acabaram por ter então essas aulas de apoio em conjunto e foi aí que eles começaram-se a aproximar e tornaram-se amigos inseparáveis. Todos consideravam que eles eram crianças problemáticas, eles faziam bullying com os colegas, andavam pelas ruas a partir os vidros de lojas e não mostravam qualquer tipo de empatia pelos outros. Relembrando que estamos a falar de crianças de 10 anos. James Patrick Bulger nasceu a 16 de março de 1988 em Liverpool, em Inglaterra, onde vivia com sua mãe Denise Bulger. Não sabemos muito acerca do pai do James, mas ele não estaria presente no momento destes acontecimentos. A 12 de fevereiro de 1993, o James foi com a sua mãe até a um shopping chamado New Strand Shopping Center, onde eles passaram a tarde nas compras. Por volta das 3h40 da tarde, a mãe entrou numa das lojas. Quando foi até à caixa para pagar essas compras, ela largou por alguns segundos a mão do James. Foram apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para o James desaparecer sem deixar rastro. Ela procurou o James no interior da loja e também começou a procurá-lo fora da loja no centro comercial, mas o James não estava em lado nenhum. Ao verem o pânico daquela mulher, clientes do shopping acabaram por lhe perguntar o que é que se passava e em questão de poucos minutos já estava a ser anunciado no altifalante do centro comercial que estava uma criança desaparecida. Nunca ninguém sequer pensou que isto fosse um caso de polícia, porque crianças perderem-se nos centros comerciais é algo comum, porque existem lojas de brinquedos, lojas de doces e é normal as crianças distraírem-se e acabarem por se perder dos pais. Porém, com os minutos a passar, o James não estava em lado nenhum e a preocupação começou a aumentar. A polícia foi chamada não porque pensavam que era um rapto, mas sim porque eles temiam pela segurança de James, né? Afinal, ele era uma criança de 2 anos
que estava completamente perdida e sozinha. A verdade é que James não estava em nenhum canto daquele shopping e por volta das 5 da tarde, a comunicação social entrou em cena. Pelas 5h30, o shopping já estava vazio e a polícia achou que seria mais fácil encontrar James e começou a procurar ele, mas não teve nenhum sinal dele. Por volta das 9 da noite, ainda sem sinal de James, a polícia resolveu começar a checar as câmeras de segurança e perceberam que tinha 2 rapazes por volta das 3h45. Encontraram James, abordaram ele, a criança. Esses 2 rapazes, que eram crianças maiores, abordaram ele e pegaram ele pela mão e saíram andando no shopping. Calmamente assim, o pensamento inicial da polícia era que assim que essas 2 crianças maiores tivessem visto que James estava perdido, eles iriam tentar buscar ajuda de algum adulto para tentar chamar a polícia ou alguma coisa do tipo. Mas tinha se passado horas e ninguém tinha entrado em contato com a polícia, muito menos com os familiares de James. A partir desse momento, a prioridade dos investigadores foi encontrar essas 2 crianças suspeitas. Suspeitas porque eram as últimas que teriam visto o James ainda com vida, mas em nenhum momento a polícia achou que essas crianças teriam feito alguma coisa de errado com essa criança menor, porque eles imaginavam um adulto que fez atrocidades com o James. A partir desse momento o vídeo vai conter gatilhos, então se você quiser pular para outro vídeo do canal ou alguma coisa assim, mas você já deve estar acostumado com gatilhos, afinal isso aqui é um criminal, Mas só tô te avisando que vai ter gatilhos. O papel da comunidade social foi extremamente importante, divulgando imagens dos rapazes e do James pela cidade. Só que a polícia começou a receber vários telefonemas e várias pessoas davam informações, só que eram contraditórias. A 14 de fevereiro, 2 dias depois, um grupo de adolescentes estavam perto de uma linha férrea quando avistam ao longe o que lhes pareceu ser o corpo de uma boneca partida. Porém, ao aproximarem-se, percebem que não se tratava de uma boneca, e sim o corpo de uma criança. Sem esperar, eles vão à polícia e contam aquilo que tinham encontrado. Os investigadores vêm até ao local e deparam-se com o corpo de uma criança que aparentemente tinha sido colhido por um comboio, já que o corpo estava cortado ao meio. Inicialmente eles pensaram que tinha sido um acidente trágico, mas a criança apresentava várias lesões pelo corpo e tinha também tinta na cara e nos olhos. A tese de que se tenha tratado de um crime ganhou força rapidamente. O caso acabou por gerar uma grande onda de revolta e indignação, porque ninguém conseguia perceber como é que alguém tinha tido coragem para fazer uma coisa daquelas a uma criança tão pequena e tão inocente. Mal as pessoas podiam sequer imaginar que por detrás daquele crime estavam 2 crianças com 10 anos de idade. Os responsáveis por aquela atrocidade eram o John Venables e o Robert Thompson. Naquele dia eles terão decidido faltar às aulas, como eles já vinham fazendo. Eles costumavam ir para o centro comercial roubar doces e outros itens, mas naquele dia em específico a ideia deles era bem mais macabra do que roubar doces. Eles queriam sequestrar e matar uma criança. A ideia, o plano inicial era pegarem numa criança aleatória que encontrassem no centro comercial, levá-la para fora do shopping, levá-la até à estrada e depois empurrá-la para a frente dos carros. Antes deles sequestrarem o James, eles terão tentado sequestrar outras 2 crianças, porém a mãe dessas crianças terá-se apercebido que os filhos se estavam a afastar e acabou por chamá-los para junto de si. Ao perceberem que o seu plano tinha falhado, o John e o Robert decidem ir até uma loja de doces, roubar alguns desses doces. Nesse trajeto até à loja de doces, acabam por se cruzar com o James e acabam por atraí-lo com esses doces que tinham acabado de roubar. Eles levaram o James para fora do centro comercial e caminharam durante 3 km. Durante esse percurso, várias testemunhas terão visto o James com o Robert e com o John e disseram que o James parecia estar muito assustado, estava a chorar e a chamar pela mãe. Algumas dessas testemunhas abordaram os 2 rapazes para tentarem perceber o que é que se passava com aquela criança tão pequena. O Robert e o John terão dito que estavam a levá-lo para junto da mãe, portanto não havia problema, ele só estava um bocadinho assustado, mas estavam já a levá-lo para perto da mãe dele, portanto não havia problema. Mas houve uma testemunha
que de facto achou aquilo muito estranho, tentou levar o James para a esquadra da polícia porque ele estava verdadeiramente muito assustado, não parava de chorar e a história que os dois rapazes contavam não fazia o mínimo sentido. Portanto, a ideia dela era de facto pegar no James e levá-lo para a esquadra da polícia. Mas entretanto, o Robert e o John terão conseguido convencer esta testemunha que estava tudo bem e ela acabou por deixá-los ir. Mal ela sabia o que ia acontecer com aquela criança dentro de minutos. Durante esse percurso de 3 quilômetros entre o shopping e o destino final de James, James sofreu diversas agressões físicas, onde o Robert e o John deram socos, pontapés, cuspes, empurrões e até tentaram afogar o James nesse lago, só que ele começou a chorar e a literalmente lutar pela própria vida. Sim, estou falando de uma criança de 2 anos e de 2 crianças de 10 anos tentando tirar a vida de uma criança de 2. Pesado, né? Pois é, e aí eles desistiram da ideia de afogar ele e continuaram o percurso, né? Aí desistiram de afogar ele, mas empurraram a cabeça dele contra o chão, causando fraturas severas no crânio daquela criança. Em seguida, eles colocaram tinta nos olhos do James para imobilizar ele ainda mais. Tipo, ele já era uma criança tão frágil e pequena, mas eles estavam gostando de torturá-la. Antes de morrer, o James foi agredido, né, de diversas maneiras, tanto física como sexual. Depois de muitos momentos de tortura, James perdeu a consciência e eles pegaram o corpo do James e colocaram na linha do trem, colocaram o corpo dele lá para simular que foi um acidente. Momentos depois, o trem passou em cima e deixou o corpo dele todo... Você já pode imaginar, né? Nossa, essa história é tão pesada que eu tô com dificuldade para contar ela. O corpo de James tinha tantas lesões quando o legista foi analisar que eles nem sabiam qual daquelas lesões tinha causado o óbito dele. Mas eles falam que o James ainda não tinha morrido, né? Quando o comboio passou por cima dele, literalmente deixando seu corpo ao meio. Depois disso, o Robert e o John saem do local como se nada tivesse acontecido e eles vão numa videoclube, numa locadora, e ficam por lá como se nada tivesse acontecido até que a mãe de John vai à procura deles, né? E os levam para casa. Naquele momento, a notícia do desaparecimento de James já tinha circulado a cidade toda e fez até com que a mãe de John ficasse preocupada em relação ao seu filho. Mal sabia ela que o seu próprio filho tinha sido o criminoso que provocou aquilo tudo com o James. À medida que a notícia se espalhou, uma pessoa ligou para a polícia e falou ter identificado Robert e John na câmeras de segurança, o que fez, a partir daí, a polícia começar a suspeitar e considerar que sim, talvez tenha sido crianças que fizeram isso com outra criança. A 18 de fevereiro de 1993, o Robert e o John são levados para interrogatório. Estamos a falar de crianças de 10 anos e os inspectores nem sequer sabiam como interrogar crianças de 10 anos. E então eles começaram por tentar perceber se o John e o Robert sabiam a diferença entre o que era certo e o que era errado e se sabiam também a diferença entre a realidade e a ficção. Eles fizeram-lhe algumas perguntas e conseguiram perceber que realmente eles percebiam bem a diferença e tinham noção que a pessoa que fez mal ao James tinha feito algo terrível. Eles acabaram por admitir que naquele dia tinham faltado às aulas e foram para o centro comercial. Mas quando lhes perguntaram se tinham visto o James, eles disseram que sim, mas não lhe tinham feito mal nenhum. No entanto, os inspectores acabam por lhes perguntar se eles sabiam como era a roupa que o James estava a usar naquele dia. Os dois acabaram por descrever a roupa do James com demasiados detalhes. Detalhes que apenas uma pessoa que tivesse estado muito tempo com a criança iria conseguir descrever. Bastaram apenas alguns minutos de conversa para os dois começarem a ficar nervosos e colocarem a culpa um no outro. Ao analisarem os sapatos dos rapazes, conseguiram encontrar sangue que pertencia ao James e encontraram também vestígios da mesma tinta que o James tinha na cara e nos olhos. Com a pressão que os investigadores fizeram, os dois acabaram por confessar o crime.
Os dois acabaram por ir em julgamento. No começo não foi fácil para os policiais interrogarem eles, né? Porque se tratava de crianças, né? Eles nunca tinham visto ou lidado com uma situação parecida. Robert em nenhum momento sequer demonstrou qualquer tipo de emoção ou arrependimento. Já John demonstrava até demais, ele nem conseguia controlar. Em momentos ele estava rindo desesperadamente ou chorando, sabe? Ele não conseguia muito controlar suas próprias emoções. Eles foram considerados culpados pelos crimes, só que por ser menor de idade, pegaram uma pena de 8 anos somente. Esses 8 anos se passaram e eles receberam novas identidades. O Robert desapareceu completamente da mídia, então não tem como saber o que ele faz hoje em dia. Porém, o John, ele vive saindo e entrando da cadeia. A última vez que ele foi preso foi por... Parece que a polícia encontrou vídeos de menores. Pelo que eu entendi, não era bem ele que estava cometendo as coisas, mas ele tinha acesso a esses vídeos perturbadores. Aí tem pessoas que levantam a teoria de que os abusos que o James sofreu foi ideia do John. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Eu gravei um vídeo com a Lillian para o canal dela, o link vai ficar aqui em baixo no comentário fixado, portanto eu peço-vos que agora neste momento vão lá ao canal dela ver o vídeo que eu gravei com ela para o canal dela. Inscrevam-se aqui no canal, deixem o vosso like, podem ir ao meu Instagram e seguir-me também por lá, e é tudo, aqui vos espero para o próximo caso. Tchau!